O que vocês diagnosticaram até aqui de possíveis erros e omissões do Ministério de Direitos Humanos, do governo anterior, em relação à comunidade Yanomami? Gostaria que o senhor falasse, então, agradecer mais uma vez a sua entrevista e falasse o que o senhor conversou com o presidente Lula e o quão importante é esse relatório que a gente traz em primeira mão aqui na CNN Brasil. Boa tarde, Basília, boa tarde a todos que nos assistem. Duas coisas fundamentais para se dizer. O que nós estamos fazendo aqui no Ministério, e por isso é um trabalho muito intenso, de reerguer o Ministério, de transformar o Ministério dos Direitos Humanos, de fato, no Ministério dos Direitos Humanos. E por isso reunimos nas últimas semanas os secretários, toda a equipe, para produzir um plano de 100 dias consistente, um plano que de fato pudesse dar conta, né, dos desafios em relação à política de direitos humanos no país. Mas, como muito bem você disse, tive com o presidente Lula, hoje, juntamente com outros ministros, para que nós pudéssemos avaliar essa situação. Uma das coisas que a gente tem que entender é que uma situação como essa, uma tragédia como essa, não acontece de uma hora para outra. É o resultado de uma série de fatores que são omissões históricas, que é também, de alguma maneira, um descaso de que aconteceu fundamentalmente, principalmente nos últimos 4 anos. Então, o que fiz hoje na condição de ministro de Direitos Humanos e na competência do Ministério, que acho que é bom que o público saiba disso, que é justamente articular a política de direitos humanos no país. O que significa isso? Significa política de prevenção à violência, à tortura, tentar entender, fazer um grande inventário dessa tragédia brasileira que coloca os brasileiros todos os dias à mercê da violência. Tentar entender como é que nós podemos proteger as crianças e os adolescentes do país. Tentar entender, de alguma forma, como a gente pode promover, com todos os ministérios, um ambiente em que a promoção de direitos humanos e da cidadania seja possível. Então, falando com o presidente Lula hoje, mostrei a ele, levei a ele um relatório que pudesse demonstrar como é que nós chegamos até aqui com base naquilo que foi feito nos últimos anos, inclusive em relação à política de direitos humanos. Então, mostramos ao presidente todas as omissões, todas as ações deliberadas que vieram a fragilizar a política de direitos humanos no país e que resultaram, dentre outras tragédias, o Brasil é um país de muitas tragédias no campo de direitos humanos, nessa que nós estamos assistindo agora, estarrecidos e horrorizados. Então, o que vocês encontraram? Claro que aqui eu tenho uma folha só, que é um resumo desse relatório que os senhores apresentaram para o presidente Lula, nessa reunião de mais cedo, no Palácio do Planalto, com a presença de outros ministros também. Então, aí a gente vê que necessita do acionamento de múltiplas funções, né, de múltiplas áreas para poder resolver este problema. No que diz respeito aos direitos humanos, o quanto este ministério atuou e o quanto passará a atuar desde que veio a notícia desses casos de desnutrição, de morte, de fome na comunidade Yanomami. O que vocês chegaram aqui à conclusão? Bom, primeiro que a reunião de hoje ela foi uma reunião para tomar providências emergenciais, ou seja, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão morrendo de doença. Então, o presidente Lula ele foi muito evidente, ele foi muito claro, foi muito direto, de que ele queria ações que pudessem debelar o problema de maneira imediata. Só que, ao mesmo tempo, é importante dizer isso, que é necessário que ações, vamos dizer assim, estruturais, elas sejam tomadas, medidas estruturais, para que isso não volte a acontecer, né? Então, o que o Ministério dos Direitos Humanos ofereceu ao presidente hoje, particularmente, além das medidas que estão sendo tomadas, porque há uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos agora no território, né, mostrar para o presidente aquilo que deixou de ser feito, para que, inclusive, sejam apuradas as responsabilidades. Porque o Ministério dos Direitos Humanos também é um guardião da memória. É importante que a gente diga o seguinte: isso aconteceu, isso não pode mais acontecer. Então, dentre as coisas que nós verificamos, é que houve uma série de omissões e de ações que resultaram, né, direto ou indiretamente, no agravamento da situação. Por exemplo, houve rejeição, né, de recomendações de organismos nacionais e internacionais no que se refere à proteção da comunidade ou do povo Yanomami. Alguns exemplos aqui, isso aqui é documento público, isso aqui está no relatório, foi apresentado ao presidente, e que, obviamente, todo mundo vai ter acesso, que é o seguinte: houve a recomendação de que se rejeitasse um projeto de lei que determinava
o envio de ajuda emergencial aos Yanomami, aos povos e aos Yekuana. Né? Quando eu estou falando aqui de remédio, estou falando de comida, né? Estou falando de leito de UTI, dizendo o seguinte, que não precisava mandar porque já estava sendo feito e não estava sendo feito. Outra coisa, o Ministério, o antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, também se pronunciou positivamente em relação a um projeto que propunha a legalização da atividade de garimpo em terras indígenas. E que as críticas ao projeto eram palavras, né, literais, críticas de deputados oposicionistas, dentre outras coisas. Ignorando também decisões das cortes internacionais, que é uma coisa que o presidente Lula também está muito preocupado. O Brasil ele vem sistematicamente virando as costas para decisões das cortes internacionais, que é uma coisa que nós queremos mudar essa postura. Não existe política de direitos humanos que não seja uma política de proteção do povo brasileiro e inclua aqui o povo indígena. Não existe nação sem proteger os povos indígenas. Nesse resumo, os senhores dizem que o Ministério de Direitos Humanos ignorou a denúncia de primeira morte por Covid-19 entre os Yanomami. Como que o senhor chegou a essa conclusão? Isso está em documentos oficiais, existem notas técnicas. Inclusive, se alguém estiver interessado em entender essas notas técnicas, a nota técnica número 24, 31 e 75. São notas técnicas que falam, inclusive, da rejeição desse projeto de lei. Né? E agora, tudo que a gente está falando aqui, tudo que está no relatório, está em documentos oficiais que tramitaram no interior do Ministério. Então, aqui não existe invenção. Aqui tudo vai estar sendo feito com muita responsabilidade. Mais uma vez, do que se trata isso? Se trata de fazer uma coisa que é fundamental para a defesa dos direitos humanos. É que nós possamos atribuir responsabilidade. Nós precisamos ser os guardiões, repito, guardiões da memória. Não existe justiça se não houver memória. Não existe justiça se não houver reparação. Então, é por isso que é fundamental que nós façamos esse recolhimento dessas informações, para que nós possamos municiar as autoridades nacionais, para que sejam tomadas providências para que isso não ocorra nunca mais. E nós precisamos também dar contas às autoridades internacionais. Né? E esse é um papel fundamental dos direitos humanos, do Ministério dos Direitos Humanos. O Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania tem um papel central na articulação da Política Nacional de Direitos Humanos com os organismos internacionais, que cobram posturas do Brasil em relação a isso. O Brasil é signatário de tratados internacionais que determinam a proteção aos direitos humanos. E por isso, esse é o papel do Ministério, fazer com que essas recomendações que foram pactuadas com o Brasil, elas sirvam de parâmetro para a atuação de todos os outros ministérios, da Justiça, da Defesa, da Saúde, sempre tentando subsidiar com as informações mais importantes.